Giganotossauro. O Giganotossauro é o predador que desbancou o T-Rex do título de maior carnívoro terrestre, pelo menos em comprimento, e que fez isso décadas depois que a maioria das pessoas já havia decidido que a questão estava encerrada. Descoberto em 1993 por Ruben Caroline, um mecânico apaixonado por fósseis que literalmente tropeçou nos ossos durante uma caminhada na Patagônia, ele chegou com estimativas de comprimento entre 12 e 13 metros e imediatamente reabriu um debate que o mundo achava que estava resolvido. Mas o Giganotossauro não era apenas grande, era construído de forma diferente do T-Rex, crânio mais longo e estreito, dentes em forma de lâminas serrilhadas, projetados para cortar carne em vez de esmagar osso, e membros anteriores relativamente mais longos e funcionais. Não era um substituto do Tiranossauro, era uma solução diferente para o mesmo problema: como derrubar e consumir os maiores animais terrestres do seu tempo. No caso do Giganotossauro, esses animais eram os titanossauros gigantes, como o Argentinossauro, criaturas que podiam pesar 70 toneladas. Caçar algo assim exige estratégia, resistência e possivelmente coordenação com outros indivíduos. Carcharodontossauro. O Carcharodontossauro é o dinossauro que dá o nome à família inteira e que merecia ter ficado famoso muito antes do que ficou. Descrito pela primeira vez em 1931, a partir de fósseis do Saara, os espécimes originais foram destruídos durante a Segunda Guerra Mundial num bombardeio a Munique em 1944. Por décadas, o Carcharodontossauro existiu apenas em descrições e ilustrações baseadas em material perdido. Então, em 1996, Paul Sereno encontrou um crânio novo em Marrocos, e o gigante africano voltou à ciência com toda a força, com estimativas de comprimento que chegam a 13 metros e um crânio que pode ter passado dos 1,60 m. O Carcharodontossauro era o predador de topo absoluto no norte da África do Cretáceo Superior. Coexistia no mesmo ecossistema com Espinossauro, dois dos maiores predadores da história da Terra, no mesmo tempo, no mesmo lugar. A pergunta óbvia é se havia confronto direto entre eles, e a resposta mais provável é que cada um dominava um nicho diferente: o Espinossauro nos ambientes aquáticos e o Carcharodontossauro em terra. Acrocantossauro. O Acrocantossauro é a prova de que os Carcharodontosaurídeos chegaram até a América do Norte e que fizeram isso com autoridade, com cerca de 11 a 12 metros de comprimento e uma série de espinhos neurais elevados ao longo da coluna que criavam uma crista ou uma córcova característica. Ele era o maior predador terrestre da América do Norte durante o Cretáceo Inferior, dominando um continente que os tiranossaurídeos ainda não haviam conquistado. O que torna o Acrocantossauro especialmente valioso para a ciência é a preservação excepcional de alguns espécimes, incluindo o material do crânio, membros anteriores e colunas em qualidade suficiente para estudos biomecânicos detalhados. Análise dos membros anteriores revelaram que ele provavelmente não usava os braços para capturar presas ativamente durante a caçada, mas sim para estabilizar e segurar a vítima depois que ela estava derrubada. Os músculos e tendões preservados nos ossos sugerem força de compressão considerável, não velocidade de ataque. Mapussauro. O Mapussauro é o Carcharodontosaurídeo que veio depois do Giganotossauro no mesmo continente e que foi encontrado de um jeito que mudou a conversa sobre o comportamento dos grandes predadores sul-americanos. Em 2006, descreveram um leito de ossos na Patagônia contendo o resto de pelo menos 7 indivíduos de Mapussauros de diferentes faixas etárias, todos no mesmo local. A interpretação cautelosa é que morreram ali por acidente ou por atração à mesma carcaça. A interpretação mais fascinante é que viviam e caçavam juntos. Se o Mapussauro caçava em grupo, mesmo que de forma não coordenada, apenas tolerando a presença de outros indivíduos da mesma espécie, isso abre possibilidades sobre como predadores desse porte derrubavam titanossauros adultos. O Mapussauro adulto tinha cerca de 10 metros e talvez 3 toneladas. Um Argentinossauro adulto pesava possivelmente 70 toneladas. A matemática de um predador solitário contra essa presa não funciona, mas a matemática de vários predadores trabalhando em paralelo é diferente. Concavenator. O Concavenator é o Carcharodontosaurídeo europeu e o mais estranho da família, descoberto na Espanha em 2010 com preservação excepcional para um predador desse grupo. Ele chegou com a surpresa embutida no esqueleto, uma protuberância abrupta nas vértebras dorsais imediatamente antes do quadril, formando uma estrutura em forma de córcova localizada. Não a crista longa do Acrocantossauro, mas uma elevação pontual que não tem paralelo exato em nenhum outro dinossauro conhecido. Termorregulação, display, reservas de gordura.
o debate continua sem resolução. Com cerca de 6 metros de comprimento, menor que os gigantes sul-americanos e africanos da família, o Concavenator era um predador de médio porte no ecossistema europeu do Cretáceo inferior, mas o que ele representa cientificamente é desproporcional ao seu tamanho. Um animal que, numa única descrição, abriu questões sobre estruturas de penas em grandes terópodes e sobre a diversidade morfológica dentro de uma família que parecia relativamente uniforme. Tyranotitan. O Tyranotitan tem um nome que parece resultado de um comitê tentando impressionar, Titã-Tirano, mas que olhando para o animal não está longe da realidade. Com estimativas de comprimento entre 12 e 13 metros, ele está entre os maiores carcharodontosaurídeos conhecidos que habitava a Patagônia do Cretáceo inferior, num período em que a família ainda estava em plena expansão antes de ceder espaço para os abelissaurídeos do sul e os tiranossaurídeos no norte. Escrito em 2005 a partir do material fragmentário, vértebras, elementos dos membros, fragmentos do crânio, o Tyranotitan é um dos dinossauros cujo tamanho impressiona mais do que o conhecimento disponível sobre ele. A posição filogenética dentro dos carcharodontosaurídeos está razoavelmente estabelecida, mas os detalhes da anatomia do crânio, do comportamento e da ecologia permanecem especulativos. É o tipo de animal que a paleontologia conhece o suficiente para saber que era enorme e não o suficiente para dizer muito mais além disso. Neovenator. O Neovenator é o maior predador carnívoro já encontrado em solo britânico, e já começa com o mérito de existir num lugar onde dinossauros grandes não são esperados. Descoberto na ilha de Wight, no sul da Inglaterra, a partir de fósseis coletados ao longo de décadas antes de uma descrição formal em 1996, ele representa a evidência de que os carcharodontosaurídeos estavam presentes na Europa do Cretáceo inferior, com tamanho e capacidade competitivas reais. Com cerca de 7,5 metros de comprimento, o Neovenator era menor que os gigantes sul-americanos e africanos da família, mas era suficientemente grande para ser o predador de topo do seu ecossistema insular europeu. A posição filogenética do Neovenator dentro dos carcharodontosaurídeos foi debatida, com alguns estudos sugerindo que ele pode ser o membro basal da família ou um parente próximo que esclarece a transição entre grupos anteriores e os carcharodontosaurídeos mais derivados. Meraxes. O Meraxes é um dos carcharodontosaurídeos mais importantes já descobertos, porque ajudou os paleontólogos a entenderem como predadores gigantes conseguiam dominar seus ecossistemas, mesmo com braços absurdamente pequenos. Descoberto na Argentina e descrito em 2022, o Meraxes preservou um dos esqueletos mais completos de um carcharodontosaurídeo já encontrado, permitindo análises detalhadas sobre crescimento, musculatura e evolução do grupo. Com cerca de 11 metros de comprimento e um crânio colossal cheio de serrilhas projetadas para rasgar carne, ele era um super predador do Cretáceo sul-americano. Mas o detalhe que chamou mais atenção foram justamente os braços reduzidos. Durante muito tempo, membros pequenos foram tratados quase como a marca registrada do Tiranossauro Rex, mas o Meraxes mostrou que diferentes linhagens de terópodes gigantes evoluíram braços atrofiados de forma independente. Isso sugere que conforme esses predadores passaram a depender cada vez mais da cabeça e da mordida para matar, os braços perderam importância ao longo da evolução.